Muito bem, meus amigos, chegamos à última aula dessa apostila, a aula 21 da Matemática B, e nós vamos falar hoje das combinações simples, tá? Na aula 19 a gente falou dos arranjos simples, e nessa aula nós vamos falar das combinações simples. Bom, tanto na combinação como no arranjo, que a gente viu na última aula, o número de elementos envolvidos é maior que o número de espaços para dispor esses elementos. O N é maior que o P. Tenho mais elementos para colocar em menos espaços. Tá legal? Isso também acontece com o arranjo. A fórmula da combinação simples é essa aqui, ó. Combinação de N, P a P, que pode aparecer assim ou N, P, não importa. O N é sempre o maior número e o P é o menor. E existe essa outra forma de representar a combinação, que parece até um determinante 2 por 1, né? Na verdade, se coloca um parênteses, o maior número que é o n em cima e o menor embaixo. Esta forma de representar uma combinação é chamada de número binomial. Então, eu posso afirmar para você que número binomial é a mesma coisa que uma combinação. É que o número binomial é visto na parte de binômios de Newton, que a gente vai trabalhar na sequência, tá? Mas o número binomial, que é aquele número que aparece na frente de cada termo do desenvolvimento do binômio, nada mais é que uma combinação. Então, na tua prova pode aparecer a combinação escrita assim, assim ou assim, tanto faz. A fórmula é a mesma. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. O que difere a combinação do arranjo na fórmula? Na fórmula, no arranjo, não tem esse P fatorial embaixo, ó. E na combinação ele aparece, tá? Então, na fórmula do arranjo, esse P fatorial não tem. Na fórmula da combinação, tem. N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Beleza? Nas combinações, a mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o resultado. É diferente do arranjo. No arranjo, a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado. Na combinação, não. A mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o resultado. Então, lembra do exemplo da aula passada, que nós falamos da corrida de Fórmula 1, que eu mudava a posição dos pilotos no pódio e alterava o resultado? Era arranjo. Lembra que eu dei o exemplo da salada de fruta? Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Com 6 frutas diferentes, quantas saladas de frutas com 3 frutas cada podemos montar? Então, nesse caso, o meu N é 6 e o meu P é 3. Tudo bem? N é 6, P é 3. Tá legal? Lembra que na Fórmula 1 também eu tinha 6 pilotos para 3 lugares no pódio. Também o N era 6 e o P era 3. Tá bom? Só que agora, veja bem, se eu escolher fazer uma salada de fruta com morango, laranja e abacaxi, vou usar a mesma quantidade de morango, laranja e abacaxi, nessa ordem, e colocar lá na bacia para fazer a salada. E se eu resolver colocar diferente, colocar primeiro o abacaxi, depois o morango e por último a laranja. Então, morango, laranja, abacaxi, abacaxi, morango e laranja. E misturar tudo. Faz alguma diferença eu ter colocado primeiro o morango, depois a laranja e o abacaxi, ou primeiro o abacaxi, depois o morango, depois a laranja? Não faz diferença nenhuma. A mudança da ordem aqui não altera o resultado final. Portanto, isso é um exercício clássico de combinação. Combinação das 6 frutas tomadas de 3 em 3, que fica 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial, que dá quanto? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre esse 3 fatorial, vou desenvolver, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 menos 3 também é 3 fatorial, tá? Então, desenvolvi esse 3 vezes 2 vezes 1, e 6 menos 3 também dá 3. Então, eu posso cortar esse 3 fatorial de cima com o de baixo, e 3 vezes 2 vezes 1 é 6, ó. Então, eu posso fazer outra simplificação aqui. Eu posso cortar este 6 com esse 6. Fica só o 5 vezes 4, que é quanto? 20. Então, eu posso montar
20 saladas de frutas diferentes, usando pegando 3 de 6 frutas diferentes disponíveis. Tá certo? Fica bem claro nesse exemplo a diferença do arranjo para a combinação. Na combinação, a mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o resultado. Mas veja que tem que ser os mesmos elementos. É lógico que se eu pegasse morango, laranja e abacaxi e colocasse depois na outra abacaxi, maçã e laranja, aí eu mudei o elemento de morango para maçã. Aí é um outro resultado, eu mudei a fruta, mudei a natureza do elemento. Então aí, claro que a mudança não é nem de ordem, né? Mudei o elemento, muda o resultado final. Mas com os mesmos elementos, com as mesmas frutas, não importa a ordem que eu coloque elas na bacia da salada de fruta e misturar, o resultado final é o mesmo. Por isso que aqui a mudança de ordem não altera o resultado. Tudo bem? Ok? Então vamos fazer alguns exercícios para aplicar as condições das combinações simples. Então vocês vão abrir a apostila de vocês ali na página 21, né, que tem a parte teórica ali da combinação, e a gente vai fazer aqueles 5 exercícios propostos de sala, tudo bem? Para trabalhar bem essa questão da combinação. Então no primeiro exercício nós temos assim: com 5 alunos, quantas comissões de 3 alunos podem ser formadas? Reparou que não tem cargo nessa comissão? Se eu formar a comissão do José, do João e da Maria, o da Maria, do João e do José é a mesma comissão, não tem cargo, então a ordem que eu pego os elementos não altera o resultado. Tudo bem? Então, aqui é uma comissão de 5 alunos disputando 3 indicações, combinação de 5, 3 a 3, que é 5 fatorial sobre 3 fatorial, né, o P. Já vou colocar direto aqui N menos P, 5 menos 3, 2 fatorial. Então, de onde é que veio esse 2, professor? Esse 2 veio do N menos P, né? 5 menos 3, 2. Eu vou desenvolver o 5 para chegar no 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, e vou desenvolver o 2, vezes 2 vezes 1. Corto aqui, pode fazer direto, né? 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é 10. Tudo bem? Então, esse é um exercício clássico de combinação. A mudança na ordem não altera o resultado, porque a comissão formada não tem cargos. Então, como eu falei para vocês, uma comissão formada pela Maria, pelo João e pelo José, e outra formada pelo José, pela Maria e pelo João, é a mesma comissão. Então, a mudança de ordem, nesse caso, não altera o resultado. Tá? O N é 5 e o P é 3. Muito bem. Já no exercício número 2, diz assim: uma escola tem 9 professores de matemática. 4 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos de 4 são possíveis? Repare que também não tem um cargo, os 4 vão representar. Então, se o Santana escolher lá, quem vai representar o Santana? Vai ser o Belso, o Rubinho, a Cláudia e o Paulo. É uma situação. Aí se você, mas eu vou inverter, vou colocar primeiro a Cláudia, depois o Paulo, depois o Belso e depois o Rubinho. Não faz diferença a ordem, porque vão ser os 4 os mesmos professores que vão representar o colégio, tá certo? Então a mudança de ordem não altera o resultado, porque não tem um cargo, o Belso é o presidente da comissão, a Cláudia é vice, não tem isso. Os 4 vão representar. A mudança de ordem, em qual ordem que você pega qualquer um dos 4, não altera o resultado. Por isso que é uma combinação, tá certo? Como são 9 professores, então uma combinação dos 9 elementos disputando 4 indicações, 4 vagas. Combinação de 9 4 a 4, que é 9 fatorial sobre 4 fatorial vezes 9 menos 4, já vou colocar direto, 5 fatorial, né? Aqui é N menos P, 9 menos 4, 5 fatorial. Então, vou desenvolver o 9 para chegar no 5. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial de novo. Posso simplificar o fatorial e eu posso fazer os cálculos, né? Posso simplificar, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1 com 6 de cima, 8 divididos por 4 dá 2, né? Antes de fazer as multiplicações. Tá, mas fazendo ou não fazendo essas multiplicações, essas simplificações, fazendo essa multiplicação de cima e dividindo pela de baixo, o resultado vai ser 126
comissões possíveis diferentes. Tudo bem? Então, é um exercício muito comum, esse exercício número 2, envolvendo combinação. Repare que nos dois casos a mudança de ordem não altera o resultado e é por isso que esses são exercícios de combinações. Tá certo? Vamos ver o exercício número 3. Vamos lá, na mesma página 21. Dos 12 jogadores levados para uma partida de vôlei, apenas 6 entrarão em quadra no início do jogo. Sabendo que 2 são levantadores e 10 são atacantes, como escolher um levantador e 5 atacantes? Então aqui é um caso que eu não posso fazer direto uma combinação de 12, 6 a 6, né, porque são 12 jogadores disputando 6 vagas, porque não é verdade. Certo? Eu tenho que ter um levantador em quadra sempre. E tem que ter sempre 5 atacantes em quadra. Então, na verdade, os 10 atacantes disputam as 5 vagas de atacantes e os 2 levantadores disputam uma vaga de levantador. Então, é nesse caso uma combinação dos 10 atacantes disputando 5 vagas de atacante e uma combinação dos 2 levantadores disputando uma vaga de levantador. Aí você pergunta para mim, mas por que isso aqui é uma combinação, professor? Porque ele não fala detalhadamente se o cara é ponteiro de quadra, se é saída de rede, se o cara faz meio, se o cara só faz o fundo de quadra, né, se é líbero. Ele não fala disso. Tem 10 disputando 5 lugares. Tá? E aí não importa a posição, são atacantes. E 2 disputando um lugar, que são os 2 levantadores que disputam um único lugar. Tá? Por isso que a mudança de ordem não altera o resultado. Só que são 2 combinações independentes. O problema é saber o que eu faço com essas 2 combinações. Eu somo as 2 ou eu multiplico. Então, na análise combinatória, né, e também depois você vai ver na parte de probabilidades, tem 2 regrinhas muito interessantes que nós chamamos de regrinhas do e do ou, certo? Sempre que um texto de um exercício de análise combinatória tiver e, eu vou multiplicar os resultados. Se tiver a palavrinha ou se a palavrinha ou der sentido ao texto, eu vou somar os resultados. Isso serve tanto para análise combinatória como para a probabilidade. Tem a palavra e no texto ou a palavra e dá sentido ao texto, você multiplica os resultados. Tem a palavra ou no texto ou a palavra ou dá sentido ao texto, você vai somar os resultados. Veja, então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou formar um time de vôlei com 5 atacantes e um levantador. Tem sentido. Eu vou formar um time de vôlei com 5 atacantes ou um levantador. Não faz o menor sentido. Concorda? 5 atacantes e um levantador. Então, o E quer dizer o quê? Vezes, que você vai multiplicar essas duas combinações. Essa questão do E e do ou pode aparecer em exercícios de combinações, em exercícios de arranjos, em exercícios de permutações, e na verdade é uma aplicação do princípio multiplicativo, tá? Mas guarda uma setinha do E e do ou. Tem o E, ou o E dá sentido ao texto, você vai multiplicar. Tem o ou dá sentido ao texto, você vai somar. Tudo bem? Bom, então aqui eu coloco nas fórmulas, né? Fica 10 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 fatorial, n, p, aqui é n menos p, 10 menos 5 é 5, vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial, 2 menos 1, 1 fatorial também. Beleza? Bom, então vamos lá. Como é que fica o resultado? Aqui vai ficar assim, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Você vai cortar, né? E vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? Sobre 1. 1 vezes 1. Tudo bem? Bom, fazendo essas continhas aí todas, né? Simplificando o que for possível também dos valores, o resultado final aqui que você vai encontrar é de 504. Tudo bem? Então, eu posso formar 504 diferentes escalações do time, utilizando em cada uma delas um levantador e 5 atacantes.
certo? Então, os 10 atacantes disputam as 5 vagas de atacantes e os 2 levantadores disputam a vaga de levantador. Não há uma interferência direta numa relação com a outra, tá? São eventos independentes, mas que juntos dão o resultado do que foi pedido no exercício. Montar um time de 6 jogadores, sempre com 5 atacantes e com um levantador, tá? A mudança de ordem não altera o resultado e por isso que esse é mais um exercício clássico de combinações. Beleza? No exercício número 4, ele está falando o exemplo que a gente já fez hoje, né? Quantas saladas de frutas podemos formar com 5 frutas se possuem 8 frutas distintas? Então, na verdade, a gente já fez esse exemplo, tá? Combinação de 8, 5 a 5, né? Que é 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5, 3 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado disso aqui vai ser igual a 56. Então, na verdade, esse exercício número 4 é uma cópia do exemplo, né? Só mudou os números, os valores de NP, mas o raciocínio é o mesmo por trás. Tá certo? Então, é um exercício aí bem tranquilo, esse item 4. E o exercício número 5 diz o seguinte: num grupo de 9 pessoas, há 2 garotas e 7 rapazes. De quantas maneiras podemos escolher 4 membros do grupo, sendo que, grife a palavra ali, no mínimo, há uma garota entre os escolhidos. Não tem ordem, não tem... não vou fazer um grupo que tem um presidente, não, é só escolher as pessoas. Então, José, João, Maria, Maria, João, José é o mesmo grupo. A mudança de ordem aqui não altera o resultado. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Supondo que o grupo tenha uma garota. Então, eu vou fazer uma combinação das 2 garotas disputando esta vaga para as garotas e aí os 7 rapazes disputam as 3 vagas restantes. Né? Não esqueçam que eu quero fazer uma comissão, né? 4 membros do grupo, então tem que ter pelo menos uma garota. Então, as 2 garotas disputam uma vaga das garotas e vezes aqui, ó, os 7 rapazes disputam as 3 vagas de rapazes. Mas como ele falou no mínimo, isso significa que eu posso ter mais de uma garota também. Então, posso ter uma garota e 3 rapazes, ou, olha o ou aqui o mais, né? Ou eu posso ter uma combinação das 2 garotas para as 2 vagas, então seriam as 2 garotas participando do grupo, e aí nesse caso os 7 rapazes disputariam apenas 2 vagas. Então é um exercício que fica bem clara a situação do e do ou para vocês, tudo bem? Ou, porque tem que ter pelo menos uma garota, então 2 garotas disputando uma vaga e 7 rapazes disputando 3 vagas, ou, olha o mais aqui, ou 2 garotas disputando 2 vagas, quer dizer, elas vão participar as 2, né? Não importa a ordem, então aqui você vai ver que o resultado é 1, né? É um grupo só. E aqui os 7 rapazes disputando as 2 vagas restantes. Então, uma garota e 3 rapazes, ou 2 garotas e 2 rapazes. A questão do e do ou fica clara e ajuda você a resolver esse tipo de exercícios. Tudo bem? Aí é só aplicar a fórmula, fica 2 fatorial sobre 1 fatorial, 2 menos 1, 1 fatorial, vezes 7 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 7 menos 3, 4 fatorial, mais 2 fatorial sobre 2 fatorial, vezes, quanto que é 2 menos 2? 0 fatorial, vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes 5 fatorial. Beleza? Bom, aqui eu já vi no exercício anterior que dá 2, né? 2. Aqui fica 7 vezes 6 vezes 5, eu já vou cortar o 4 fatorial, já vou nem escrever, ó, o 4 fatorial, sobre 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu desenvolvi até o 4 fatorial e já cortei direto com o de baixo. Aqui que é interessante, né? Se você cortar o 2 fatorial de cima com o de baixo, fica 1 sobre 0 fatorial. Mas 0 fatorial a gente sabe que é quanto? 1. Então, aqui, na verdade, esse resultado é 1 porque o 0 fatorial é 1. Então, a gente prova que é aquela questão do porquê que o 0 fatorial é 1.
Com um grupo de 2 pessoas, eu tenho 2 pessoas para fazer um grupo de 2. Quantos grupos diferentes eu posso fazer? Só posso fazer um grupo. Já que só tenho 2 para escolher entre 2, eu consigo formar um grupo com essas 2 pessoas. Então, por uma questão lógica, esse resultado tem que ser 1. Isso significa que a única condição para que isso aconteça é que esse zero fatorial também seja 1. 1 dividido por 1 é 1. Tudo bem? A gente prova por que zero fatorial, então, nessa condição é 1. Tá? Porque eu sei que esse aqui é um grupo único. Tá? Se o resultado dessa combinação, quando n é igual a p, é 1, então o zero fatorial tem que ser 1. E aqui eu coloco também 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, já vou até cortar, sobre 2 vezes 1, 2. Beleza? Muito bem. Então, aqui eu posso simplificar. 3 vezes 2 vezes 1, 6, com 6 de cima. 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. 70 mais 7 vezes 6, 42. 42 divididos por 2 é 21. Então, 70 mais 21, resposta 91 grupos diferentes nesta situação. Tá legal? Beleza, gente? Então, aqui a gente viu também nessa aula de hoje a questão do e e do ou, que são situações que a gente usa muito na análise combinatória e também na probabilidade, tá certo? A gente vai usar bastante essa questão do e e do ou na análise combinatória e nas probabilidades. Pode ser tanto para combinação, como a gente viu hoje, nos arranjos e nas permutações. Permutações, n igual a p. Número de elementos igual ao número de espaços, tá? O exercício mais clássico de permutação são os anagramas, cuidado com as repetições. Nos arranjos e nas combinações, o n é maior que o p. No arranjo, a mudança de ordem altera o resultado e na combinação, a mudança de ordem não altera o resultado. Faça um grupinho de teste na prova, mude a posição dos elementos e verifique. Mudou o resultado? Quando você mudou os elementos de posição, mudou. Então é arranjo. Poxa, se eu mudar a posição dos elementos, não altera o resultado final. Então é combinação. Tá certo? É importante fazer o grupinho de teste para você não se perder numa questão que pode ser até simples. Beleza? Dúvidas, postem aqui na página do Classroom, onde a professora Silvia coloca sempre as aulas, e eu vou respondendo para vocês, inclusive as questões envolvendo lá a parte do caderno de exercícios, tá bom? Bons estudos, galera. Até a próxima.